graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida ricamente e poderosamente. Amém? Vamos falar hoje sobre um assunto que inclusive é debatido, motivos, aquela coisa toda, né? Tem muitas coisas que inclusive até responde até os dias de hoje, né? A própria palavra já diz, né? Vamos falar sobre o reino dividido, tá? Salomão morreu, tá? Salomão morre. E o que acontece? Deixou um filho, que seria o sucessor, tá? Que é o Roboão. Aí teve um outro camarada lá, tá? Um filho de um camarada chamado Nebate, chamado Jeroboão. E é aquela coisa, né? Começa a chegar a virar, foi um líder de um motim, né? Aquela coisa toda. Aí só que a galera do norte, de 10 tribos que eram do norte, chegou, virou, falou do seguinte: olha, o seu pai, Salomão, tal, porque você, aquela coisa, né? Vamos falar algumas coisas históricas aqui. Por exemplo, finalzinho do reinado de Salomão, ainda vivo, tinha um descontentamentozinho lá, tal, principalmente com as tribos do norte. E essas tribos do norte são 10 tribos, tá? E Salomão morreu praticamente que 930 antes de Cristo, né? E eles realizaram uma assembleia, aquela coisa toda, tal, e falaram para o seu Roboão, o seguinte: olha, teu pai deixou, cara, um jogo muito grande para a gente aqui, estamos com uma coisa pesadíssima conosco aqui. Aí, lá, né, vou até citar um trecho bíblico, tá bom? Isso está lá relatado lá em, vou te falar aqui, melhor, 1 Reis 12, tá bom? Lá no versículo 4. Ó, teu pai fez um pesado jugo conosco, tá? Alivia essa servidão aí, que tá bravo da gente ficar te servindo. Aí chegou, né? Aí entrou a galera lá, tal, e chegou, virou. Só que ao invés de ele chegar a ouvir os anciãos, ele deu ouvidos à galera mais jovem. Parece até a galera de hoje em dia, né? Mas falou o seguinte: olha, meu pai pôs um jugo nas costas de vocês. Eu vou aumentar esse jugo, né? Na Bíblia está dizendo assim, né? Melhor. Olha só. Vamos falar assim melhor. Ó, meu pai fez um pesado jugo convosco. Eu por ainda o agravarei. Meu pai vos castigou com açoite. Eu, porém, vos castigarei com escorpiões. Aí sabe o que aconteceu? O reino que começou lá atrás com os juízes, né? Muito antes dos juízes, na verdade. Quando Josué entrou, pelejou, guerreou, ou seja, um reino que foi forjado debaixo, ou seja, para conquistar, debaixo de guerra, aquela coisa toda, se esfarelou, né? Por causa dessa atitude de um camarada chamado Roboão. E ele foi um rei ruim, mau, entendeu? E também o Jeroboão, que foi rei do norte, pior ainda. Então, dois reis ruins, do norte, do sul, aquela coisa toda, resultou de uma coisa: a desintegração. Ou seja, norte com capital, né, primeiro foi Samaria ou Siquém, ficou entre Samaria e Siquém ali a coisa toda. Foi Samaria. E Siquém mais aquela coisa toda de como aquele mesmo sentimento de Jerusalém, né? Aquela coisa mais cultual, né? Mais eclesiástica para eles ali, entendeu? O Siquém. Mas a questão é que aconteceu isso, 10 tribos ficaram em Israel Norte e apenas 2 ficaram no sul, Judá. Por quê? Ficou Israel ao norte e Judá ao sul. Por quê? Somente duas tribos. Apenas a tribo de Judá e a tribo que era em Jerusalém, que era a tribo de Benjamim. Somente essas duas ficou no Judá. Por isso que nos dias de hoje,
né? Aí entra aquela coisa, essa parada aqui. Judeus. Por quê? Judeu vem da onde? Tribo de Judá. Então, isso rola até o dia de hoje. E Deus, inclusive, tinha até dado uma ordem, né? Tinha dado até uma ordem para o Roboão, do seguinte: o Roboão, você está proibido de atacar as outras das tribos. Por quê? Porque não era vontade de Deus, em momento algum, dessas tribos, né, das 12, se separar. Não era vontade de Deus, mas aconteceu. E essa separação perdura até os dias de hoje, né? Como diz a Bíblia. Então é o seguinte: o termo não é mais Israel, o termo significa o povo israelita, não tem mais. Hoje é o quê? O povo judeu, porque é Judá. Porque ficou capital em Jerusalém. A questão toda hoje é essa, a logística é essa, entendeu? Então, se nós pararmos para analisarmos, inclusive, essa separação houve consequências muito graves. Por exemplo, o duro golpe que aconteceu após foi o quê? Primeiramente, né? Foi que Israel Norte foi conquistado pelos assírios. Beleza. Só que 300 anos depois, 300 anos depois, mais ou menos, o que aconteceu? Veio um cativeiro que foi um duríssimo golpe para o povo. Que foi o quê? Os babilônicos, os assírios que levaram para Israel primeiro, anos antes. Só que, vocês me perdoem, tá? Não é 300 anos não, mas foram vários anos antes, tá? 100 anos mais ou menos. O povo assírio que tinha levado primeiramente foram conquistados pelos babilônicos. E o povo babilônico que já tinha conquistado os assírios e a galera que já estava lá de Israel, que é do norte, que já estava lá, o que fizeram? Os babilônios invadiram Judá ao sul. E esse cativeiro, irmão, foi duríssimo golpe. Se você chegar, você pegar, inclusive, foi daí desse cativeiro, por causa disso, que onde muitas coisas mudaram, inclusive, entendeu? A cultura a cultura israelita até os dias de hoje. Vamos olhar no mapa aqui para você olhar exatamente como aconteceu essa divisão do reino. O reino foi dividido: Israel Norte e Judá ao Sul. Vamos lá. O que acontece? Judá ao Sul ficou apenas com duas tribos: Judá e Benjamim. Somente isso aqui. Já as outras 10 ficaram aqui, Israel no norte. Capital de Judá, Jerusalém. Samaria primeiramente foi Siquém, depois foi Samaria, só que Siquém é o mesmo peso praticamente de Jerusalém, que é aquela capital cultual, ou seja, onde se oferecia sacrifício. Então é o seguinte: tanto Jerusalém como Betel, Siquém, por exemplo, são cidades, inclusive, né, levíticas, tá? Como nós já vimos anteriormente, cidades na qual os levitas faziam culto em relação a Deus. E esse reino dividido foi justamente o que, como posso dizer a vocês, mudou toda a configuração daquilo que Deus tinha. Por exemplo, vamos fazer Israel. Beleza, bacana. Só que dividiu e depois ficou tudo aonde? De Judá. Povo judeu. Aí a gente vai começar a entender justamente o quê? Que o Messias, ele veio da tribo de Judá, porque a descendência da linha de Jesus vem de Judá. Aí você vai vendo, apertando algumas coisas, né? Vai se afunilando algumas coisas para até chegar ao dia de Jesus. Aí a gente vai chegar a analisar. Por exemplo, se você chega, você pega o reino do norte, o reino do sul, aquela coisa toda. Teve os reinos. A maioria dos reis, quase na sua totalidade no norte, foi péssima, ruim. No sul teve reis bons, aquela coisa toda, mas também houve reis péssimos também. Quando aconteceu a época do cativeiro babilônico, era um rei ruim que estava lá. Foi quando justamente lá em Jeremias, nos dias de Jeremias, que falou, né?
todos os pecados que estavam sendo acometidos naquela época, tá certo? Deus abençoe e até o próximo capítulo, em o nome de Jesus. Abraço. Tchau, tchau.